Vamos resolver a questão número 70. Com relação à teoria dos direitos fundamentais e a sua aplicação no direito constitucional brasileiro, assinale a opção correta. Segundo a jurisprudência, os direitos fundamentais são absolutos, está errado. Os direitos fundamentais não são considerados absolutos. B. A superproteção conferida pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, direitos e garantias individuais aos direitos fundamentais, limita-se ao disposto do artigo 5º da Constituição, em deferência ao princípio democrático. Aqui não há essa limitação. Se os tratados internacionais de direitos humanos, após a emenda constitucional número 45 de 2004, devem seguir o mesmo procedimento da emenda à Constituição para que possam ser incorporados ao direito brasileiro. Aqui não segue o procedimento e sim o quórum qualificado. O quórum qualificado, que, segundo aqui o artigo 60, parágrafo 2º, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambas 3/5 dos votos dos respectivos membros. Portanto, aqui não se confunde o procedimento previsto em todo o artigo 60 da emenda constitucional com o procedimento dos tratados internacionais de direitos humanos. O que aqui tem em comum é o quórum qualificado. Os direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão são denominados direitos sociais, aqui está errado, são denominados direitos individuais, que demandam um fazer por parte do Estado. Então, de primeira geração, um não fazer por parte do Estado, e foram inaugurados com a Revolução Burguesa do século XVIII. O método de solução de conflitos entre direitos fundamentais constitucionalmente previstos, em caso de colisão, é a ponderação de interesses. O legislador, contudo, por força do princípio democrático, pode resolver conflitos por meio da lei, efetuando a ponderação em abstrato. Aqui, o legislador não tem essa função típica. Quem tem essa função típica é o Poder Judiciário. E, no que se refere aqui, o método de solução de conflitos entre 2 princípios que estão em colisão, a gente vê que aqui demonstra o examinador que ele quer que o examinado ele entenda a teoria de Alexis. E essa teoria ela vem trazer aqui que os conflitos são resolvidos, os conflitos dos princípios são resolvidos mediante a lei de colisão. Então, Alexis desenvolve a lei de colisão. Essa lei de colisão ela faz com que o estudioso ele possa entender o que é regra e o que é princípio, no momento em que é vedado aqui que um princípio, ele, no momento que ele colide com outro princípio, um desses princípios, ele recue de forma absoluta. Então, quando um princípio ele recua de forma absoluta, significa que, na verdade, ele não é princípio, ele, na verdade, é uma regra. E aí, o que a gente tem que perceber é que a diferença entre normas e princípios, porque os princípios, eles não se recuam de forma absoluta. E diz Paulo Bonavides, ele fala o seguinte: a colisão ocorre, por exemplo, se algo é vedado por um princípio, mas permitido por outro, hipótese em que um dos princípios ele deve recuar. Isso, porém, não significa que o princípio do qual se abdica seja declarado nulo, nem que uma cláusula de exceção se introduza. E Alexis fala o seguinte, que se a norma, ao colidir com outra, cede sempre ou triunfa sempre, será por ter ela nota típica de regra. Então, se uma norma, ao colidir com outra norma, é necessário declarar uma dessas normas nulas, e aí estamos diante de normas. Mas se o conflito com outras normas ocasiona vitórias e derrotas, segundo as situações concretas, é porque estamos diante de um princípio. Então, aqui, no caso de princípio, nós vemos que os princípios eles não são declarados nulos no caso de colisão, e é necessário uma ponderação. O que é utilizado aqui pela lei de colisão de Alexis é a ponderação. Então, é isso.